Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Charles Darwin menos a teoria da evolução e sua revolução científica. Charles Robert Darwin é um dos nomes mais influentes da história da ciência. Sua teoria da evolução por seleção natural transformou profundamente a forma como a humanidade compreende a origem e a diversidade da vida na Terra. Antes de Darwin, predominavam explicações baseadas em concepções fixistas e religiosas, segundo as quais as espécies teriam sido criadas de forma imutável. A proposta darwinista rompeu com esse paradigma, inaugurando uma revolução científica comparável às provocadas por Copérnico e Newton. Ao explicar a evolução dos seres vivos por meio de processos naturais, Darwin lançou as bases da biologia moderna e provocou debates que ultrapassaram os limites da ciência, alcançando a filosofia, a religião e a sociedade. Darwin nasceu em 1809, na cidade de Shrewsbury, Inglaterra, em uma família culta e financeiramente estável. Desde jovem, demonstrou interesse pela natureza, colecionando insetos, conchas e minerais. Embora tenha iniciado os estudos em medicina, abandonou a carreira por falta de afinidade e passou a dedicar-se à teologia em Cambridge, caminho comum para jovens interessados em história natural na época. Foi nesse período que teve contato com importantes naturalistas e desenvolveu habilidades de observação e classificação, fundamentais para sua futura carreira científica. O ponto de virada em sua vida ocorreu em 1831, quando Darwin foi convidado a participar da expedição do navio HMS Beagle, uma viagem de 5 anos ao redor do mundo. Durante essa jornada, ele observou uma enorme variedade de paisagens, fósseis, plantas e animais, especialmente na América do Sul e nas Ilhas Galápagos. Essas observações despertaram questionamentos profundos sobre a origem das espécies e suas adaptações aos diferentes ambientes. Ao notar, por exemplo, pequenas variações entre espécies semelhantes de tentilhões em ilhas distintas, Darwin começou a suspeitar que as espécies não eram fixas, mas podiam mudar ao longo do tempo. Após retornar à Inglaterra, Darwin passou décadas analisando cuidadosamente seus dados e refletindo sobre as implicações de suas descobertas. Ele também foi influenciado por ideias de outros pensadores, como o geólogo Charles Lyell, que defendia que a Terra havia sido moldada por processos lentos e contínuos ao longo de vastos períodos de tempo, e o economista Thomas Malthus, cuja teoria sobre o crescimento populacional inspirou Darwin a pensar sobre a competição entre os indivíduos. A partir dessas influências, Darwin formulou o conceito de seleção natural. A teoria da seleção natural baseia-se em alguns princípios fundamentais. Em primeiro lugar, os organismos produzem mais descendentes do que o ambiente pode sustentar, o que gera uma luta pela sobrevivência. Em segundo lugar, existe variabilidade entre os indivíduos de uma mesma espécie, e parte dessa variabilidade é hereditária. Por fim, os indivíduos que apresentam características mais adequadas ao ambiente têm maior probabilidade de sobreviver e reproduzir-se, transmitindo essas características às gerações seguintes. Ao longo de muitas gerações, esse processo pode levar ao surgimento de novas espécies e à adaptação dos organismos aos seus habitats. Em 1859, Darwin publicou sua obra mais famosa, A Origem das Espécies, na qual apresentou detalhadamente sua teoria da evolução por seleção natural. O livro causou enorme impacto imediato, tanto no meio científico quanto na sociedade em geral. Muitos cientistas reconheceram a força explicativa da teoria, enquanto outros reagiram com ceticismo ou rejeição. A ideia de que todas as espécies, inclusive os seres humanos, compartilham ancestrais comuns, desafiava crenças profundamente enraizadas e gerava intensos debates morais e religiosos. Um dos aspectos mais revolucionários da teoria de Darwin foi a noção de ancestralidade comum. Segundo essa ideia, todos os seres vivos estão conectados em uma grande árvore da vida, na qual espécies atuais descendem de formas ancestrais mais simples. Essa perspectiva unificou a biologia, oferecendo uma explicação coerente para semelhanças anatômicas, embriológicas e genéticas entre organismos distintos. Estruturas como os membros dos vertebrados, por exemplo, passaram a ser compreendidas como variações de um mesmo plano básico herdado de um ancestral comum. A revolução darwinista também transformou a forma como os cientistas interpretam os fósseis. Antes vistos como evidências isoladas de organismos extintos,
os fósseis passaram a ser entendidos como registros históricos da evolução da vida. Eles revelam transições graduais entre grupos de organismos e confirmam que a biodiversidade atual é o resultado de um longo processo de mudanças, acumuladas ao longo de milhões de anos. Dessa forma, a paleontologia ganhou um novo significado dentro do quadro evolutivo. Apesar de sua importância, a teoria da evolução não foi plenamente aceita de imediato. Uma das principais críticas iniciais dizia respeito à falta de um mecanismo conhecido de hereditariedade. Darwin não sabia como as características eram transmitidas entre gerações, o que só seria esclarecido no início do século XX com a redescoberta das leis de Gregor Mendel. A integração entre a genética mendeliana e a seleção natural deu origem à chamada síntese moderna da evolução, consolidando definitivamente o darwinismo como o eixo central da biologia. A influência de Darwin vai muito além da biologia. Suas ideias impactaram áreas como a psicologia, a antropologia e a sociologia, ao sugerirem que o comportamento humano e as estruturas sociais também podem ser compreendidos à luz da evolução. Embora algumas interpretações, como o darwinismo social, tenham sido usadas de forma equivocada para justificar desigualdades e opressões, essas distorções não refletem o pensamento científico de Darwin, mas sim apropriações ideológicas de sua teoria. No campo filosófico, a teoria da evolução provocou uma profunda mudança na visão de mundo. Ela reforçou a ideia de que a natureza opera segundo leis naturais, sem a necessidade de intervenções sobrenaturais constantes. Isso não significa que Darwin tenha negado a espiritualidade ou a religião, mas sim que propôs uma explicação científica para a diversidade da vida. Essa distinção entre ciência e fé continua sendo um tema relevante nos debates contemporâneos. Atualmente, a teoria da evolução é um dos pilares mais sólidos da ciência, sustentada por evidências provenientes de diversas áreas, como a genética molecular, a biologia celular e a biogeografia. O estudo do DNA, por exemplo, confirmou de maneira impressionante a ancestralidade comum dos seres vivos, revelando semelhanças genéticas profundas entre espécies aparentemente muito diferentes. Esses avanços não substituíram a teoria de Darwin, mas a enriqueceram e ampliaram. Além disso, a evolução tem aplicações práticas importantes. Na medicina, compreender a evolução de vírus e bactérias é essencial para o desenvolvimento de vacinas e o combate à resistência a antibióticos. Na agricultura, o conhecimento evolutivo auxilia no melhoramento genético de plantas e animais. Na conservação ambiental, a evolução ajuda a entender a adaptação das espécies, as mudanças climáticas e a importância da biodiversidade para a estabilidade dos ecossistemas. Charles Darwin faleceu em 1882, mas seu legado permanece vivo e relevante. Sua coragem intelectual ao desafiar ideias estabelecidas e sua dedicação ao método científico inspiram gerações de pesquisadores. Mais do que propor uma teoria, Darwin mudou a forma como a humanidade se vê no universo, mostrando que somos parte da natureza e compartilhamos uma história comum com todas as formas de vida. Em síntese, a teoria da evolução representa uma das maiores revoluções científicas de todos os tempos. Ela transformou o conhecimento biológico, influenciou profundamente o pensamento humano e continua a orientar pesquisas e reflexões no século XXI. Charles Darwin não. Apenas explicou como a vida evolui, mas também abriu caminho para uma compreensão mais ampla e integrada do mundo natural, reafirmando o poder da ciência como ferramenta para desvendar os mistérios da existência. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.